Nosso tema, literatura brasileira, vamos trabalhar o tema Os desfavorecidos e humilhados na vanguarda pós-guerra. No modernismo brasileiro, a temática do regionalismo se estabeleceu definitivamente com a chamada geração de 1930, com Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo e outros autores. Desponta um Brasil multifacetado, com diversidades regionais e culturais em que se revela a denúncia da realidade nacional. Fome, miséria, ignorância, opressão dos mais fortes sobre desfavorecidos e as desigualdades sociais. A análise sociológica e psicológica penetra na literatura brasileira do século XX. A primeira geração de 1922 não estava muito preocupada com essa temática. A geração de 22, a primeira geração, a preocupação dela foi mais romper com o passado acadêmico, com o academicismo, e trabalhar uma linguagem mais condizente com o nosso uso do idioma. Agora, com isso a gente pode falar que a segunda geração de 30 foi seus herdeiros. O romance Vidas Secas é um bom exemplo disso, ilustra bem essa linguagem, essa revolução da linguagem, que é o romance, trabalha o drama de uma família de retirantes nordestinos. Então, para poder fazer análise sociológica, psicológica de personagens assim tão rústicas, cujo vocabulário é tão limitado, ele criou um narrador onisciente, no qual ele lança mão do discurso indireto livre. Então esse narrador onisciente penetra na mente da personagem e traz de lá, coloca à luz os pensamentos, os sentimentos, de forma que você fica sabendo. Pode-se falar que esse narrador onisciente se funde com a personagem e traz para a gente o que ela pensa, o que ela sente. Então, dessa maneira ele conseguiu fazer uma análise chamada psicossociológica dessas personagens tão rústicas, tão simples. É o caso do Fabiano, se a Vitória, até da baleia mesmo, a cachorra-baleia, ele faz algumas coisas assim, ele lança mão do discurso indireto livre. Ficam em evidência nesse romance do Graciliano Ramos, um excelente romance, a falta de perspectiva do sertanejo, sem possibilidade de lutar contra uma realidade na qual ele é impotente, a desumanização do homem, a impotência de escapar de um mundo hostil no qual ele vive. Fogo Morto, obra-prima do José Lins do Rego, trabalha a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar e a sociedade patriarcal, na qual essa economia era estruturada, a decadência disso aí. E a Raquel de Queiroz trabalha o drama das catástrofes naturais, a seca nesse caso. Tá? O Tempo e o Vento do José Lins do Rego já muda de cenário, vai para o sul, para a região de Santa Fé, e narra a formação socioeconômica do estado do Rio Grande do Sul. Alguma poesia? Na poesia, nós temos em 1930 o Carlos Drummond de Andrade, que abre a segunda geração, com a sua obra chamada Alguma Poesia. Então, o Carlos Drummond de Andrade vai ser o grande nome aí dessa geração da poeta, né? Poesia. E claro que o Rosa do Povo vai ser sua obra posterior, uma obra-prima. Bom, terminada a Segunda Grande Guerra, nossa literatura entra numa nova era denominada Geração de 45. Trata-se de uma fase de maturidade em que novos rumos são denominados e foram se delineando novos rumos. De acordo com Alfredo Bose, em História Concisa da Literatura Brasileira, a poesia entra num certo formalismo, entendido como respeito ao metro exato, fuga à banalidade dos temas, precisão nas palavras. É retomado pelos poetas chamados neoparnasianos, ou seja, retoma-se uma postura formal na qual se valoriza a construção do poema, a técnica na elaboração textual. Dentre os vários nomes que se destacam desse período aí, temos João Cabral de Melo Neto,
que superou as travas do parnasiano, dos poetas da época dele, parnasianos simbolistas, que isso aí chegou até a tolher um pouco a criatividade dos seus contemporâneos, mas o João Cabral não. O João Cabral ele se eleva, ele se destaca, ele é um grande poeta. E no que concerne a prosa de ficção, o grande nome aí vai ser João Guimarães Rosa, escritor da mais alta qualidade, como afirmou Alfredo Bozzi, experimentador radical, que não ignorou fontes populares da linguagem, pelo contrário, explorou essas fontes, criou uma prosa complexa, em que o natural, o infantil e o místico assumem uma dimensão ontológica que transfigura os materiais de base, né? Palavras do Alfredo Bozzi. Então, na terceira geração de 45, os dois escritores são as pontas de lança da vanguarda experimental, né? Como diz o professor Alfredo Bozzi. Então, meu propósito vai ser abordar aqui duas obras desses dois autores. Do Guimarães Rosa, Meu Tio e Auareté, que a gente vai fazer uma análise desse personagem, que é um conto que trata de um mameluco, ou um seiro que mata onças, que ele é engolido pela cultura branca. E do João Cabral de Melo Neto a gente vai abordar Morte e Vida Severina, que conta a história do Severino, que retrata o sertanejo sofrido, sem perspectivas, mas como disse o Euclides da Cunha, é um forte lutando para sobreviver, quase desistindo, mas sempre com a esperança. Então isso aí a gente vai partir para o segundo bloco da aula, tá? O Alfredo Bozzi faz considerações sobre a ficção de 30, mas isso vai ficar para a próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.